Sejam muito bem-vindos ao canal Thiago Soares com Cristo. E hoje é o nosso terceiro vídeo com o tema O Poder da Palavra de Deus. Você já parou para pensar a força que é maravilhosamente devastadora quando Deus fala? E é sobre esse tema que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos analisar 5 versos e vamos ver como o poder da palavra de Deus age no universo, na minha vida e na sua vida. Antes de começarmos a leitura, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque mais uma vez teremos a oportunidade de estudar a tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender, habita em nós com o teu Santo Espírito, essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nosso primeiro versículo hoje está no livro de Salmo, capítulo 33, versículos 6 e 9. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo, capítulo 33, aqui, verso 6 e 9, diz assim: Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Amém? O Salmo 33, diferente dos outros salmos que são criados em momentos de lamentações ou clamor, ele exalta a soberania criadora de Deus. Então, o salmista aqui diz que tudo se fez e tudo se criou através do sopro de Deus, através da boca de Deus. Pois Israel vivia cercado por nações pagãs, como os babilônios e os egípcios, que acreditavam em mitos da criação através de guerra entre deuses. Mas o salmista, ele enfatiza aqui que, mediante a palavra do Senhor, a palavra de Deus, foram feitos os céus. Então aqui ele tem uma palavra monoteísta, assim, um único Deus, né? O único Deus verdadeiro. E também ele repete no versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Vamos pensar junto. Para a gente criar algo, a gente precisa de alguma coisa. Por exemplo, para a gente criar uma casa, construir uma casa, a gente precisa de trabalhadores, a gente precisa de tijolos, de areia, de cimento, enfim, né? Mas Deus, ele cria do nada, apenas pelo poder da sua palavra. Como diz aqui no versículo 6, pelo sopro de sua boca foi criado os céus e a terra. Então, meu amigo, se você está passando por algum momento difícil de desordem na sua vida, saiba que Deus tem poder suficiente, através da sua palavra, para colocar a sua vida em ordem. O próximo versículo que a gente vai analisar está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Aqui, mais uma vez, mostra nitidamente o poder da palavra de Deus. O versículo, ele começa falando de Jesus Cristo, que posteriormente a gente vai estudar sobre a Santíssima Trindade, que nós acreditamos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o versículo, ele começa falando o Filho, que no caso aqui é Jesus. É o resplendor da glória de Deus. Ele é um com o Pai. A gente sabe que Jesus veio à Terra e ele refletiu exatamente o caráter de Deus. E aqui diz também, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós vimos no versículo anterior de Salmos 33 que Deus criou o mundo através de sua palavra. E agora nós estamos vendo que Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele sustenta o planeta Terra através de sua palavra. Existem muitas teorias, muitas verdades, mas, como nós sabemos, precisamos acreditar na Bíblia através da fé mediante Jesus Cristo.
E se fala em gravidade, se fala na força do universo, mas a Bíblia diz que a Terra, a sua criação, é sustentada pelo poder da sua palavra. Então, se você ou eu estamos em um momento que a gente se sente caído pelos problemas da vida, saiba que Deus tem força suficiente para nos sustentar e nos ajudar na nossa caminhada. O terceiro versículo está lá no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. Vamos lá, voltar para o livro de Salmos, 107, versículo 20, que diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Amém? O Salmo 107, ele celebra a liberdade do povo de Deus que estava cativo em Babilônia. E então, o salmo inteiro, cada versículo, ele vem falando da fidelidade e da providência que Deus faz na vida do povo, né, na vida do seu povo. E aqui diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. E aqui, quando diz a palavra, realmente é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente lê esse versículo 20, a gente percebe que Deus envia a sua palavra para curar o seu povo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O nosso quarto versículo está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Lá no final da Bíblia, a gente encontra esse livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Se você planta uma semente, a gente precisa regá-la, cuidá-la, para que ela possa crescer, dar frutos, mas logo depois de um tempo a gente sabe que ela pode morrer. Mas com a palavra de Deus, ela é viva e permanente, como diz aqui no livro de 1 Pedro. Quando a gente recebe a palavra de Deus e a gente internaliza no nosso coração, na nossa mente, a gente tem uma nova vida, a gente tem novos pensamentos e a gente tem um novo nascimento. E esse novo nascimento se dá através do batismo, que também é um assunto que a gente vai falar posteriormente. E o batismo, um novo nascimento, que é essa semente que é viva e permanente e eterna, que é a palavra de Deus, faz pessoas violentas ficarem mansas, pessoas agressivas ficarem calmas. Esse é o poder da palavra de Deus. Sempre faz a gente buscar ser semelhante a Cristo. O nosso quinto e último versículo está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Amém? Versículo forte, né? E para a igreja, estudar sua palavra é muito importante. A teoria, ela é muito importante, mas de nada vale a palavra de Deus se a gente não colocá-la em prática em nossa vida. Ou seja, estudar em casa, estudar aqui através desse vídeo, estudar na igreja a sua palavra, é importante, é necessário. Porém, se a gente sair daqui desse vídeo, sair da igreja, sair do local onde a gente estudou e refletiu sobre a palavra de Deus, e na vida prática a gente não coloca isso em ação, de nada adiantou. A gente sabe que Jesus Cristo ele pregou com a vida dele, através de ações e também de palavras, mas principalmente com ações. E é esse mesmo exemplo que a gente deve seguir, o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Bom, para terminarmos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez aqui nós estudamos a tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender que precisamos colocar em prática o que diz a tua palavra. Precisamos, Senhor, ser semelhante a ti. Nos ajuda a ser semelhante a ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, te pedimos e te agradecemos. Amém.
E assim terminamos mais um vídeo, mais um tema, e aqui estudamos que o poder da palavra de Deus tem poder para criar, sustentar, transformar e guiar a sua vida. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem você ama e até o próximo vídeo.